No dia 28 de março de 2014, um vídeo é postado por um canal chamado Meat Sleep. 49 era o título desse vídeo, e o vídeo era da seguinte maneira. Na sequência, vídeo após vídeo nesse estilo bizarro e estranho era postado dia após dia. Alguns com aparentemente mensagens escondidas por trás, gravações de pessoas sendo observadas de fundo, cenas de crime, somando no total mais de 80 vídeos postados pelo Meat Sleep ao longo de 2 anos. Independente do vídeo, das gravações, sempre tinha uma pergunta por trás. Qual que era o significado disso tudo? Quem que estava por trás disso também? E a revelação dessas perguntas foi justamente o declínio desse canal. Oi, eu sou o Rentune e hoje eu quero falar de como um projeto com uma ideia legal foi destruído pelo próprio mistério. Eu apresento a vocês Meat Sleep, o canal de arte que foi perseguido até não existir mais. Vamos lá, qual era o contexto da época? Era 2014, então toda essa existência, toda essa gama de analog horrors basicamente não existiam, não eram famosos. Até tinham alguns, tipo o Marble Hornets, o No True Road, que eu já fiz vídeo sobre, ou até mesmo o Bruxa de Blair é um ótimo exemplo. Mas essas obras eram mais focadas nas pessoas que estavam gravando tudo isso e no desenvolvimento da narrativa conforme os vídeos iam passando, só que o Meat Sleep, ele vendia um terror diferente. Era um conjunto de gravações bizarras e sem sentido, não tinha ordem, não tinha cronologia. Muitos vídeos eram extremamente curtos, com 50 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos no máximo, assim. Alguns deles com mensagens e outros nem tanto. Por exemplo, o primeiro vídeo que eu deixei rolando lá no início mostrava algumas letras se formando e formava a palavra Silkin, que as pessoas descobriram ser outro canal meio que do mesmo universo desse Meat Sleep. Agora, com vocês já sabendo desse contexto da época, eu quero ir mostrando pra vocês como que eram esses vídeos. Não vou mostrar todos, até porque são mais de 80, mas eu vou mostrar alguns. Se vocês têm interesse de ver todos os vídeos, eu vou deixar o link da playlist de todos os vídeos na descrição. Então, continuando, o segundo vídeo postado pelo Meat Sleep, ele se passava num hospital abandonado, focado ali na ala de neurocirurgia e o estudo por trás disso. Manchas iam passando, paredes destruídas, tudo isso ia contribuindo para a estranheza de tudo que estava acontecendo. O terceiro vídeo, por exemplo, continuava nesse sentido de lugar abandonado, mas dessa vez era na casa de alguém, ou pelo menos parecia a casa de alguém, e tinha um humano falando de fundo. O título desse vídeo era justamente ingratidão, que é exatamente o que essa pessoa tá cochichando pra alguém, ingrata. E essa gravação também termina com uma espécie de gato meio demoníaco fechando a porta de um aparentemente porão. Em outro vídeo mostra um estacionamento vazio numa vibe meio backrooms, e uma das principais coisas mostradas é uma mulher sendo filmada lá no fundo, e ela completamente parada. Já no áudio desse aqui tem uma risadinha meio diabólica de fundo acontecendo. Em outro vídeo chamado This Is Not a Coda, é uma gravação super escura que parece que a única coisa iluminada é a sala, a cozinha de alguém, e tem uma mulher mexendo nesse cômodo, sendo vigiada como se fosse uma presa sendo observada sorrateiramente pelo seu predador. Enquanto o vídeo vai evoluindo, a câmera vai se aproximando cada vez mais desse cômodo, dessa mulher. É até meio perturbador. Parece que o câmera, a pessoa que tá observando de fora, em determinado momento até entrou dentro da casa dela, e ela não percebeu. O vídeo acaba na escuridão. Em um vídeo chamado Long Pig, dessa vez é uma mulher, de novo sendo observada, só que ela tá tomando banho em um rio e sendo gravada de fundo lá da parte da floresta. Esse vídeo em específico é curioso e talvez mais perturbador que todos os outros por causa de um motivo especial que eu vou falar depois nesse vídeo aqui. Mas o jeito que o câmera observa a mulher de longe, assim, no meio do matagal, definitivamente não é legal. O último vídeo em especial que eu quero comentar pra vocês é um chamado, do inglês, Caminhada no Parque. Ele é um dos mais longos, com mais de 6 minutos de duração, e é basicamente uma montagem de vários momentos do dia em volta de um parque, das coisas acontecendo. Mas com um detalhe, tem literalmente uma cena do crime rolando e a pessoa tá gravando isso. Tem um corpo no chão com um lençol em cima, a faixa da polícia em volta disso e também, obviamente, os policiais em volta dali. Mesmo o câmera mudando de foco para outro lugar do parque, sempre ele volta pra essa cena do crime aí. A atenção tá toda nesse corpo. E em determinado momento do vídeo, isso acontece.
O vídeo é corrompido, mas a música de fundo continua e isso vai até os últimos 3 minutos do vídeo que faltava. Esses são só alguns das dezenas de vídeos que o Meat Sleep publicou no canal deles. Vários desses eram apagados minutos, horas depois de terem sido postados, como se fosse algo genuinamente para ser mais exclusivo, algo obscuro, algo escondido dos outros. E de vez em quando tinha um expurgo dos vídeos onde eles só deixavam um vídeo no canal e apagavam todos os outros também. E rapaziada, digamos assim que você tá em 2014, 2015, 2016, que inclusive é a mesma época da Marina Joyce, que ela tava precisando de ajuda e sendo sequestrada. Então imagina essa mesma época, imagina esse canal com esses vídeos, com esse tema, sempre envolvendo pessoas sendo observadas, mulheres sendo observadas, crime, e aí as pessoas basicamente pensaram que era um serial killer e deu merda. No dia 23 de janeiro de 2016, um vídeo chamado de Não Mais é publicado pelo Meat Sleep. Diferente de todos que estavam acontecendo até essa data, esse vídeo é basicamente uma explicação do porquê o canal tava acabando e não ia ter mais vídeo. E é o que eu vou ler pra vocês agora. Chega! Silkin, 2 países, 3 participantes. Meat Sleep, 4 continentes, 8 países, 11 participantes. Então aqui eles estão basicamente falando de quantas pessoas realmente participavam desse projeto no total. E logo depois disso, eles meio que explicam como eram feitos os vídeos ou as ideias dos vídeos que iam acontecendo. E eles basicamente rolavam dado. Então se eles precisavam decidir o rumo de uma narrativa entre aspas, e vocês vão entender o porquê, eles rolavam dado. Decidir quem ia criar o áudio do vídeo, rolavam dado. Decidir quem ia criar as gravações, rolavam dado. E a história, a narrativa que ia ser seguindo nesses vídeos, eles basicamente não criavam a narrativa. Em determinado momento, o que eles começaram a fazer era pegar as teorias das pessoas e rolar um dado pra saber se eles iam seguir tal teoria ou não iam seguir. E você pode até achar um bagulho meio, nossa, que horrível isso, mas também tem um motivo disso que eu vou falar depois, mas resumidamente, não era pra ter história nunca, em nenhum momento. Mas já que eles estavam decidindo tudo por dado, não tinha por que não dar esse gostinho pra comunidade de alguma pista aqui e ali que eles iam seguindo de teoria da própria comunidade. Mas mesmo com eles falando tudo isso e revelando essas coisas, por que o canal ia acabar? E eles dizem aqui, abre aspas, mas agora há assédio, perseguição, abuso e grosseria na vida real contra pessoas como resultado deste canal. Algo feito para ser divertido e apreciado, triste dizer que vocês tornaram isso horrível. Por favor, parem de incomodar pessoas por causa destes canais. E as vítimas dos assédios morais por causa de nós, pedimos desculpas. Vocês não mereciam isso, não foi nossa intenção. Todos vocês, por favor, parem. Vocês estragam as coisas. Chega, isto acabou. Parem. E aí vem a pergunta. Em detalhes, o que aconteceu, o que realmente levou a isso tudo? E é o seguinte, o Meat Sleep começou sendo postado no YouTube, mas os principais criadores dele, eles eram frequentadores do 4chan e eles gostavam muito do Board X, que é basicamente o fórum focado no paranormal lá do 4chan. E por isso as gravações, os vídeos eram feitos daquele jeito, eram feitos meio que sem história, ou uma bizarrice por trás, ou uma mensagem que podia ou não significar algo, porque era, ou é ainda, não sei, como esse subfórum do 4chan funcionava. Os vídeos não têm sentido porque funcionava assim, já era a inspiração deles funcionar desse jeito. Por causa deles seguirem justamente as teorias do público, essas teorias se intensificavam ainda mais. E essas teorias envolviam serial killer, canibal, stalker e essas coisas do bem aí. Mas aí que vem parte do problema. Se essas teorias de crime estavam se intensificando, as pessoas iam começar a ir atrás disso pra tentar impedir isso ou descobrir se isso era verdade ou não. Lembra que os vídeos eram sempre apagados? Então isso contribuía ainda mais para essa teoria, porque na época pra muita gente é como se o cara estivesse postando o crime ou uma dica de algo e apagando o vídeo e deixando aquilo só pra algumas pessoas verem. E aí justamente por causa de tanta teoria, algumas pessoas foram ferozmente atrás de descobrir a verdade. E nessa corrida incessante pela verdade, alguns tropeços aconteceram no caminho. Pelo que eu pesquisei, as pessoas dizem que eles foram denunciados pro FBI, a outros falaram que eles foram denunciados pro Anonymous, mas pra quem assistiu meu vídeo do Anonymous sabe que isso não significa tanta coisa também. Mas independente dessas duas coisas, foram só algumas pessoas ou alguns grupos separados que realmente conseguiram chegar em algum lugar. Só que esse lugar, essa conclusão que essas pessoas foram chegando, foi pior do que revelar a verdade da pessoa que tava por trás do canal do Meat Sleep, das pessoas que estavam por trás, que é quando você afeta pessoas de terceiros. De acordo com o próprio Meat Sleep depois, até criança foi envolvida nisso, e eles falam que crianças foram stalkeadas, tiveram informações expostas e
sexualmente assediadas. E foi quando chegou a tudo isso que eles postaram esse vídeo falando que não ia dar mais pra continuar o projeto, que eles desistiram completamente. Mas aqui ainda não foi o fim de tudo, essa é só uma explicação geral. Ainda tem bem mais detalhes e versões da história, porque tem pessoas até acusando o próprio Meat Sleep terem causado perseguição de pessoas. E quais desses detalhes e essas acusações a gente vai ver quando eles foram fazer um Pergunte-me Qualquer Coisa no Reddit. Existe até hoje um subreddit focado nessa comunidade em volta do canal do Meat Sleep. E na época, logo depois deles terem feito esse vídeo não mais, essa comunidade organizou um Pergunte-me Qualquer Coisa dos criadores do Meat Sleep, ou seja, como o próprio nome diz, a comunidade podia perguntar qualquer coisa pra eles e eles iam responder. Eles responderam mais ou menos ali umas 100 perguntas, e tem muitas perguntas pertinentes que eu separei algumas para trazer pra vocês. Uma dessas perguntas é querendo saber se eles teriam continuado o projeto se não tivesse acontecido toda essa merda por trás, e eles falaram que ia continuar indefinidamente. Também perguntaram qual que era o propósito do Meat Sleep, dos vídeos, e é como eu já tinha falado, eles também respondem aqui, que era basicamente trazer um projeto original assustador lá pro board paranormal do 4chan. O 4chan era um grande motivador do projeto ser como ele é, que era justamente pelo caos, pela bizarrice. Não tinha significado os vídeos no geral. Na próxima pergunta envolve uma coisa que eu falei antes no vídeo, que é envolvendo aquela mulher que foi gravada lá no Rio, porque perguntaram qual que era a história por trás, o backstage desses vídeos que estavam acontecendo algo muito real, tipo a cena do crime no parque, ou essa mulher sendo gravada de longe no rio. E eles responderam que esse vídeo da mulher sendo gravada no rio foi filmado sem consentimento, mas a gravação foi usada depois com consentimento. E se você quiser que algo pareça realístico, fique em um lugar o dia inteiro filmando. Tô falando que os caras eram do 4chan, eles gravaram a mulher de longe no matagal, de verdade, e depois chegaram nela pra perguntar se eles podiam postar isso com consentimento, etc. Talvez amenize a situação, talvez porque tinha mulher envolvida no projeto, talvez tenha sido ela que foi lá conversar com a mulher, ou foi ela que gravou essa mulher de fundo e foi perguntar sobre o consentimento dela. Mas mesmo assim já é muito ruim. E a antepenúltima pergunta que eu vou comentar pra vocês aqui é que estavam querendo saber se o canal ali, as pessoas por trás do grupo, se arrependem de algo, se eles teriam feito algo diferente. E eles responderam que seria evitar ao máximo envolver pessoas inocentes com isso tudo. E agora detalhes para a única história que eu consegui ver por aí de alguém que foi perseguido por acharem que era o Meat Sleep e não era. Basicamente, o canal do Meat Sleep tinha uma aba de destaque, onde ele destacava alguns canais que, pelo que eu entendi, o Meat Sleep estava inscrito. As pessoas foram atrás de um desses canais, de uma mulher, onde lá tinha um vídeo de um cachorrinho dela doente, e lá nesse vídeo ela divulgava uma campanha de arrecadação para conseguir dinheiro para tratar a doença desse cachorro. As pessoas começaram a acusar essa mina de ser o Meat Sleep, chegaram a falar que essa campanha do cachorrinho era falsa, derrubaram a campanha do cachorrinho, ou se não derrubaram, a própria mulher tirou do ar. A mulher tirou do ar o vídeo desse cachorro que estava no canal dela e também apagou o canal dela. E no meio de tudo isso, lembra do detalhe que estavam teorizando que o Meat Sleep era um canal de serial killer, qualquer coisa assim? Os caras estavam levando a sério, estavam acusando ela de ser serial killer. Então ela ficou com genuinamente muito medo. Ela falou que ela não tinha nada a ver com o canal, que ela não conhecia o canal, e isso é uma das histórias das várias que devem ter acontecido por aí. Eu não sei todos os detalhes das outras, mas eu sei do contexto da situação que estava acontecendo por causa de um nome que estava perseguindo pessoas para descobrir a verdade por trás do canal do Meat Sleep: Autumn Ash. Aqui a gente chega no último assunto envolvendo as duas últimas perguntas que eu separei. A primeira delas é querendo saber mais detalhes sobre as pessoas que foram expostas e quem estava envolvido nisso tudo. E o Meat Sleep responde o seguinte: alguns dos fãs são psicopatas de verdade. Eles perseguiram pessoas na vida real, acusaram pessoas pessoalmente de serem Meat Sleep. E pelo que eu pesquisei, uma dessas pessoas era justamente o Autumn Ash, uma pessoa que era meio conhecida na comunidade ali do Meat Sleep, inclusive com uma página do Facebook exclusivamente para falar sobre o Meat Sleep. E perguntaram desse cara porque já sabiam que ele fazia meio que parte disso tudo, de ter ido atrás de saber quem que era o Meat Sleep, e o Meat Sleep responde: Phil Martino, que é o nome real desse cara, o Autumn Ash, nós até tínhamos planejado tentar filmar perto do prédio onde ele morava como parte de uma excursão, quando ficou rapidamente evidente que ele tem problemas mentais. Interrompemos qualquer contato. Durante sua missão delirante de expor o Meat Sleep, Phil Martino perseguiu pessoas, praticou doxing e assediou
realmente crianças. Se você foi vítima de ligações telefônicas, e-mails ou perseguição pelas redes sociais por parte dele, encorajamos que entre em contato com o departamento de polícia de North Versailles pelo telefone tal. E aqui, rapaziada, só pra não ser completamente parcial e ter só um lado da conversa, o Phil Martino, ele postou um textão enorme no Facebook, nessa página dele que falava do Meat Sleep, falando que essa acusação era um absurdo e tal, e se defendendo, mas a maior parte do texto dele muda o ponto pra acusar o Meat Sleep de que, várias das gravações, muitas eram copiadas de outro lugar, e 2, justamente por causa dele tá falando isso e divulgando isso, é que o Meat Sleep tá perseguindo ele na verdade. E rapaziada, eu não teria lado nenhum nessa história, porque eu não teria informação suficiente pra falar qualquer coisa, mas aí, coincidentemente, eu vi algo no meio da minha pesquisa. E é por esse motivo que vocês vão ver que eu acho muito legal fazer essas pesquisas de vídeo, porque eu descubro umas coisas na pura coincidência que eu acho muito louco. Vamos lá. Eu tava assistindo uns vídeos sobre o Meat Sleep, inclusive um vídeo muito famoso na época, que era teorizando sobre os vídeos do Meat Sleep, na época que eles não tinham desistido de fazer ainda. E tem um canal chamado Scare Theater, que ele fez um vídeo com quase 1 milhão de views já. E nesse vídeo não tem nada de muito importante, realmente só teoria. O que tá importante é nos comentários. No comentário desse vídeo tem um cara, 1 ano depois desse vídeo foi postado, atualizando as pessoas que chegariam depois nos comentários, falando que o Meat Sleep acabou justamente porque pessoas foram atrás de dar doxy no Meat Sleep, assediaram moralmente outras pessoas e isso acabou com o projeto. Algumas pessoas queriam mais detalhes, quem foi que fez isso, quem foi a pessoa por trás disso. E aí que falaram o nome Alton Ash 81 e falaram que foi culpa desse cara e tal, e tinha o canal dele no YouTube na época e tinha uns vídeos meio estranhos dele falando do Meat Sleep, divulgando coisa do Meat Sleep ou divulgando farsa do Meat Sleep ou qualquer coisa do tipo. E aí, gente, apareceu um cara, chamado Hank Moody, foi o único a defender com unhas e dentes esse Alton Ash 81 / Phil Martino. E esse cara também faz um textão pra defender o Alton, e ele resumidamente fala as mesmas coisas do textão que o Alton fez no Facebook na época, 1 ano antes, com exceção de algumas coisas a mais ou a menos. E esse cara, o Hank, fala que ele chegou a ajudar o Alton Ash a expor certas coisas relacionadas ao Meat Sleep e que esse Hank era meio que um espião ali do Phil Martino. E o que me intrigou de verdade nesse comentário foram 2 coisas. Primeiro, ele faz questão de falar que ele não é o Alton Ash, que ele não é o Phil Martino, que ele conhece o Phil Martino e que na verdade o nome Alton Ash é meio que muitas pessoas diferentes e o Phil Martino era o principal dessas muitas pessoas diferentes e que o Alton Ash era esse grupo de pessoas, assim como o Meat Sleep é um grupo de pessoas. Certo? E a segunda coisa que me deixou intrigado é que esse texto enorme, como ele é montado, a gramática dele é muito parecida com o texto do Phil Martino se defendendo ali na época do texto do Facebook dele, de 1 ano atrás. E aí, gente, poderia acabar aqui a teoria de que eu acho que esse cara, o Hank, é o Phil Martino defendendo ele mesmo, fingindo ser outra pessoa. Mas não acaba aqui. Entrando no perfil desse Hank, essa é a foto dele. E procurando o canal do Alton Ash, nesse canal ele tem essa foto aqui. O cara tem outro canal com outro nome pra defender ele mesmo, falando dele em terceira pessoa na internet, em um comentário do YouTube. E aí, rapaziada, lembra que eu falei que não tinha como eu tomar lado porque eu não sabia informação suficiente? Mas como que eu tomo lado de uma pessoa que faz isso, que finge ser outra pessoa pra defender ele mesmo? E aqui nesse fim eu não acho o pessoal do Meat Sleep nem um pouco santo, inclusive a raiz dele, do canal, das pessoas, vem ali do 4chan, e eles fizeram aquelas gravações escondidas, gravou a mina de longe sem ela saber. Mas o que eu quero falar também é como é meio louco perceber o como as pessoas são afetadas por ideias próximas a elas. Eu digo isso porque sabe esse ideal de ter uma figura para representar um grupo de pessoas para ficarem no anonimato? Que é basicamente o que o Meat Sleep tava fazendo e que esse Alton Ash aí queria, eu disse que tava acontecendo. Isso é literalmente o surgimento do Anonymous. Todos esses 3 beberam da mesma fonte, o 4chan, com exceção do Alton Ash, que eu não tenho certeza se ele mexia no 4chan ou não. Só que dessa vez, ao contrário do Anonymous, que foi justamente isso que mantém eles em pé até hoje, porque qualquer pessoa pode se autodenominar Anonymous, aqui foi esse mistério, essa entidade que não revelava as pessoas por trás, que acabou, no fim, corroendo o projeto.
É isso, gente. Espero que tenham curtido o vídeo e a reviravolta das informações. Mas uma informação a mais aqui. Uma das pessoas por trás do Meat Sleep há alguns anos atrás veio a falecer. Inclusive na conta oficial ali do Silkin veio um outro membro avisar que tinha falecido. Pelo que eu entendi, era justamente uma das principais pessoas ali por trás do projeto. Enfim, acontece. Chegando até aqui, eu mesmo fiquei desacreditado na quantidade de informação que tinha pra falar sobre esse caso, sobre esse canal, sobre tudo isso. Eu não tinha noção que ia acabar se tornando tudo isso até começar de verdade a pesquisa desse vídeo. Mais uma vez, espero que tenham gostado. Até a próxima e